Beleza? Fala aí, policiada, futuros policiais aí, todo mundo rachando, estudando, concentrado aí, a prova da Polícia Federal que se aproxima, aqui no meu estado do Paraná, a prova para escrivão da Polícia Civil também se aproxima, então vamos lá, não perca seu tempo, mantenha o foco, vamos estudar, né? Vamos estudar porque é a única maneira de você passar. Tá? E a pessoa que fala, o concurso público tem cartas marcadas, normalmente quem fala isso é quem não passou e procura arrumar uma desculpa. Então vamos, para com isso, vamos estudar, vamos, né, sentar ali, se concentrar para a gente poder, junto com você, né, te ajudar a passar essa fase aí, que é uma fase terrível na vida de todo mundo que se dispõe a prestar concurso, não é? Hoje eu venho aqui com mais uma dica. Trouxe uma questão extraída, né, de um concurso realizado pela Polícia Federal em 2013. É bom dizer que o concurso da Polícia Federal deste ano, ou seja, já está se aproximando, ainda não saiu o edital, mas está prestes a sair. Já foi definido, inclusive, a banca é a atual Sebrasp, a antiga CESP, ou seja, a tendência é de se continuar naquele esquema, né, que a CESP costuma usar. Não são alternativas, né? Não é aquele tradicional, prova objetiva tradicional, onde você tem múltiplas escolhas, a alternativa A, B, C, D, mas sim o item é colocado para você apreciar e para você julgar, verdadeiro ou falso, certo ou errado. Né? Então, numa prova lá que tenha 100 itens, você tem que pensar assim, então são 100 questões, que cada item, uma é independente do outro. Né? Então, a gente tem que se focar e entender que a CESP trabalha desse jeito, a Sebrasp, a atual Sebrasp, provavelmente vai continuar trabalhando. Lembrar que existe aquela, não digo uma pegadinha, mas é a forma como a CESP costuma aplicar. Uma questão que você errou anula uma questão que você acertou. Tá? Então é muito importante até pensar se vale a pena chutar, né, aquele tradicional chute, ou se vale a pena até deixar sem resposta, né? Então, montar essa estratégia, né? Vale a pena arriscar ou vamos lá, vamos ser mais seguros, né? E vamos assinalar somente aquelas que eu tenho certeza. É de se pensar isso aí, de montar a sua estratégia, e para isso você tem que estar resolvendo questões. Por falar em resolvendo questões, eu trouxe uma questão aqui, né, o concurso da Polícia Federal, escrivão, 2013, é um item longo, né, resumidamente, você já está lendo aí, resumidamente aí envolve duas pessoas, o Aldo, né, que é o rapaz que procura a vingança, e a vítima dele, né, que é o Jeremias. Né, o Aldo ali, ele pretendendo se vingar do Jeremias, porque o Jeremias foi lá e bateu no Aldo, o Aldo pretendendo se vingar, ele compra um revólver, procura o Jeremias no local de trabalho, mas não encontra. Vai atrás do Jeremias, e aí ele se posiciona no caminho em que o Jeremias costuma passar. Ou seja, ele estava montando para o Jeremias lá, ele estava aguardando o Jeremias passar para aquele local para poder atingi-lo, né, mortalmente. Ele estava com uma arma de fogo. Só que nesse momento, né, o Jeremias ainda não havia passado, o Aldo ele é flagrado pela polícia. Né, chega a polícia, vai dar uma geral nele, inclusive encontra a arma de fogo, e a polícia pergunta para ele: Aldo, o que você ia fazer com essa arma? E o Aldo fala: eu ia procurar o Jeremias e ia acertar minhas contas com o Jeremias, eu ia matar o Jeremias. E a questão que a CESP, na época a CESP, coloca aqui, se isso já configura tentativa. Até ele menciona aqui a chamada tentativa imperfeita, que nós vamos ver a respeito disso aqui também. Tá? Então a situação que foi posta é essa: o Aldo procura por Jeremias, se o encontrasse, talvez até conseguisse tirar a vida do Jeremias, mas isso não aconteceu. A polícia foi lá, abordou antes, conseguiu, né, abordar o Aldo com a arma na cintura, e o Aldo acaba dizendo lá para os policiais: e se eu encontrasse o Jeremias, eu ia matá-lo. A pergunta, é tentativa isso? Na verdade, né, você tem que lembrar, inclusive eu estava dizendo isso para os alunos aqui na aula de ontem, o preparatório para o concurso da Polícia Federal, aqui no curso do professor Luiz Carlos, já está em andamento. O pessoal está lotando a sala aqui, estudando, rachando. Ele sabe que o único meio é assim, né? Então, o curso já está em andamento. Não podemos perder tempo, vamos focar nisso aí. E eu dizia para o pessoal ontem aqui na sala de aula a respeito do chamado iter criminis, né? O caminho do crime. Se divide basicamente em 4 fases, há autores inclusive que colocam uma 5ª fase. Vou me concentrar aqui. Quais são as fases? Cogitação, que é o pensamento, né? É uma fase que não se pune. Enquanto você pensa em praticar o crime, não há nenhuma relevância para o direito penal, é um irrelevante penal. Em seguida, a preparação, né? A pessoa se prepara, já entra, sai da ideia apenas, já passa a praticar atos materiais tendentes à execução. A terceira fase é a execução.
Nosso direito adota a chamada teoria objetiva. O crime, a execução de um crime somente se inicia a partir do momento em que o agente começa a conjugar o verbo do tipo penal, o núcleo do tipo penal. Então a execução só é iniciada a partir do momento em que você conjuga o núcleo, o verbo do tipo penal. No caso do homicídio, é o verbo matar. O fato do Aldo estar com a arma na cintura, ele já tinha entrado na execução? Não tinha. Então, por isso que não há que se falar em tentativa, porque ele não tinha entrado na execução. O Aldo ficou meramente na preparação, meros atos preparatórios. Depois que se inicia a execução, finalmente lá, se tudo der certo, se chega à consumação do crime. Consumação é o momento em que o tipo penal se completa. Todos os elementos que estão lá exigidos pelo tipo penal, eles estão presentes, né? Então, esse é o momento da consumação. Repare que o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ele menciona que somente se fala em tentativa após iniciada a execução. Ou seja, antes do início da execução, meros atos preparatórios não são puníveis. E é exatamente isso que aconteceu aí. Portanto, esse item está errado, né? Esse item, ele é considerado errado, assim saiu no gabarito oficial, o gabarito está certo lá. O item está errado porque ainda não havia sido iniciada a execução. Tá? Não entrou na fase executória, não há que se falar em tentativa. Foi um mero ato preparatório praticado pelo Aldo. Obviamente as pessoas questionam depois em sala de aula, mas e o porte de arma? Eu não estou pensando no porte de arma, né? Mesmo porque o enunciado não fala que ele comprou essa arma de forma clandestina, simplesmente fala que comprou a arma. Tá? Com relação ao homicídio, mero ato preparatório, não houve tentativa. E aproveitando a questão, já que a questão trouxe aí alguns conceitos, tentativa perfeita, também chamado de crime falho. Essa tentativa, né, essa nomenclatura usada pela doutrina e pela jurisprudência, se refere a quando o agente ele consegue praticar os atos necessários, ou seja, ele entrou na execução e ele conseguiu concluir a execução, ele praticou os atos necessários que vão levar à consumação, porém o crime não se consumou. Por exemplo, eu entreguei veneno para a vítima tomou o veneno, mas aí em razão de uma intervenção médica a vítima não chega a morrer, tá? Ou seja, os atos executórios eu pratiquei, por isso que é chamado de tentativa perfeita. Quando eu já pratiquei os atos executórios, simplesmente não chegamos na consumação. E por outro lado, a chamada tentativa imperfeita. Tentativa imperfeita, o agente não consegue praticar os atos executórios. No momento que ele está se preparando a atirar, já colocou o dedo no gatilho, ou seja, já está conjugando o verbo matar, alguém segura o agente, alguém tira a arma da mão dele, mas ele deixa evidenciado que ele entrou na execução e foi impedido de continuar na execução por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme diz lá o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então é isso, na verdade, então, esse item, ele é considerado errado, pelo gabarito oficial, inclusive, e é essa dica que eu tinha para passar para você hoje. Continue estudando, conte comigo aí na sua luta, na sua caminhada para ser aprovado no concurso da Polícia Federal, no concurso da Polícia Civil aqui do Estado do Paraná. Um grande abraço, conte comigo, muito obrigado.